Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos. Hoje nós faremos uma exposição a respeito de uma pesquisa feita pela Austin Hatching. Essa pesquisa foi feita no ano de 2022 e envolveu cerca de 47 países emergentes feito nesse ano, pegando simplesmente ou basicamente a taxa de crescimento que esses países apresentaram. E, infelizmente, a coisa não é boa, porque o nosso crescimento, que é central para a geração de empregos, impostos, investimentos em infraestrutura, etc., depende muito da taxa de crescimento que o nosso país está colocando. E as previsões, melhor dizendo, não são nada boas. Para esse ano, por exemplo, de 2023, o FMI, e juntamente com essa empresa de rating, prevê para o Brasil um crescimento tímido de 1,5%. Isso, como disse, não é nada bom. E mais grave ainda, é previsto que nos 4 anos, exatamente do governo Lula, nós devemos ter uma média de crescimento aí de 1,6%. O que é muito pouco, especialmente se compararmos com as previsões, as propostas feitas pelo governo Lula. Ou seja, o background é um pouco sombrio para esses nossos próximos 4 anos. Ainda segundo essa mesma consultoria, existem pelo menos 4 fatores que estão fazendo, digamos, que a gente esteja com esse freio de mão levantado e que iniba o nosso crescimento. Primeiro deles, que eu já falei em vários programas aqui, a nossa taxa de juros é muito alta. Simplesmente nós temos as taxas de juros mais elevadas do planeta Terra. E isso é um claro agravante em termos de crescimento econômico. Segundo problema grave que nós temos que enfrentar, e que tem muita ligação com o primeiro, é o pequeno investimento que está sendo feito, tanto pelo setor público quanto para o setor privado. Com essas taxas de juros, fica difícil você fazer investimentos, fica muito mais fácil você fazer especulação financeira, onde você ganha 13,75% ao ano sem risco, né? Esse seria o segundo fator. O terceiro fator é a nossa carga tributária, que é excessiva, ela é muito elevada, ela é complicada e muito elevada. E o governo federal já está tratando, o ministro Haddad já tem falado que isso vai ser uma coisa que tem que ser resolvida urgentemente. Ou seja, a nossa carga tributária também é um fator de diminuição do nosso crescimento. Finalmente, um quarto elemento, mas não menos importante, é a questão da nossa infraestrutura, que ela é muito reduzida ainda em relação ao que poderia ser. Quando eu falo em infraestrutura, eu quero falar especialmente a questão de portos, de estradas. Vejam só, o exemplo de portos. A taxa de cabotagem que o Brasil paga para exportar ainda é uma das mais altas do mundo. Então, isso tudo tem a ver com investimentos necessários nos nossos portos, que ainda são muito caros. E isso inibe, evidentemente, os investimentos, a rentabilidade, o crescimento econômico do país. Finalizando, tenho que dizer que essa mesma Austin Hatching, que é a empresa de Hatching, que mede, na verdade, a taxa de risco nos países, mostrou que os países que mais cresceram no ano de 2022 foram a Arábia Saudita, com 7,6% de crescimento, a Colômbia, vizinha nossa, também 7,6%, a Índia 6,8%, Filipinas 6,5% e Portugal, o primeiro país europeu, com 6,2%. Repara que eu estou falando desses números, enquanto isso nós ficamos com uma projeção para esse ano muito baixinha, de 1,5%. Portanto, temos que vencer isso. Portanto, em resumo, é um baita desafio que tem o governo Lula no sentido da gente crescer bem mais do que as previsões estão apontando. O desafio é forte, é grande, mas temos que acreditar nessa possibilidade. Temos que ser otimistas, né? O torcedor do Flamengo normalmente é bem otimista. É isso aí, Douglas. Sugiro, então, por favor, que sejam colocados nas redes sociais, aí está,
para o Instagram. Apresente a sua sugestão de tema, César.fortes, César com Z, e no caso do Facebook, Antônio.fortes.902. Ok, Douglas, até a próxima terça. Importantíssimas do quadro Economia em Dia, que volta na próxima terça-feira aqui no jornal O Dia News.